Estamos na terceira conversa nessa série chamada Preparado. E essa série é para a gente saber como defender a sua fé sem perder a cabeça. Defender sua fé sem perder sua cabeça, sua mente, sua lucidez como humano. O motivo pelo qual a gente está entrando nessa conversa é porque a maioria de nós já enfrentamos conversas com pessoas que não sabemos como responder. Já entramos em conversas que não temos a mínima ideia de como responder a pergunta ou talvez a colocação que as pessoas fazem conosco. E muitas vezes, se eles começam a falar sobre a igreja evangélica ou cristão, a gente fica sem resposta nenhuma. E nós precisamos estar preparados, não para discutir, não para brigar, mas para ter uma resposta que fala a essência do que nós cremos como discípulos de Jesus. Então, essa série é para ajudar vocês nesse sentido. Como responder essas colocações, essas pessoas tirando sarro, talvez às vezes, de uma forma sucinta e rápida com eles. Não é uma série que nós vamos aprofundar seriamente nas coisas teológicas. Não vamos fazer isso, porque eu não espero vocês terem uma resposta teológica para as coisas que as pessoas falam para vocês. Mas eu espero que vocês possam realmente ter uma resposta sucinta e rápida do que você crê como um discípulo de Jesus Cristo. Baseamos essa série em algo que Pedro falou. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ele fala: estejam sempre preparados para responder, para dar explicação, uma defesa a qualquer pessoa que lhes pedir a razão, a explicação que vocês têm da esperança que há em vocês. E como eu falei na semana passada, eu gosto desse versículo porque esse versículo não quer dizer que você tem que estar preparado para dar a sua cosmovisão cristã. Esse versículo não está falando para você estar preparado para explicar qualquer versículo na Bíblia. Esse versículo também não está falando para você defender a sua igreja. E tampouco esse versículo está falando para você que você tem que explicar por que coisas ruins acontecem nesse mundo. Mas nós devemos estar preparados para defender nossa decisão de seguir Jesus. Se alguém perguntar para nós por que você decidiu seguir Jesus, nós devemos ter uma resposta a essa pergunta. E nós podemos defender a sua decisão de seguir, estar preparado para defender a nossa decisão de seguir Jesus, e estar preparado para defender a sua esperança ou confiança em Jesus. No meio de dúvidas que pessoas possam ter sobre a Bíblia, sobre evangélicos ou cristianismo, temos que estar preparados para explicar por que nós seguimos Jesus Cristo. E hoje nós vamos entrar numa conversa não muito fácil, uma conversa talvez que não ouvimos falar muitas vezes. Nós vamos falar um pouco sobre como responder quando as pessoas levantam o problema do sofrimento. Esse é o maior motivo pelo qual as pessoas, pelo maior motivo emocional das pessoas rejeitarem o cristianismo hoje em dia. O jeito mais forte de rejeitar a ideia de um Deus que é bom e o problema do sofrimento. Não sei quantos de vocês leram a revista Veja. A capa da revista Veja foi essa, de 9 de setembro de 2015. E a capa falava: Deus, sendo bom, fez todas as coisas boas. De onde, então, vem o mal? E o autor falando: o mal e o bem vem do homem. Quantas pessoas já ouviram talvez uma pergunta assim, variada dessa forma? Se Deus é tão bom, por que tem tanta coisa ruim que acontece nesse mundo? Se Deus é tão bom, por que existe câncer? Se Deus é tão bom, por que tem tanta violência nesse mundo?
Alguém já ouviu essas perguntas antes? Já fizeram essas perguntas antes na sua vida? E hoje vamos tentar falar um pouco sobre isso. Mas antes de entrar nesse assunto, quero deixar bem claro para vocês hoje à noite. Se você está aqui hoje à noite e você está passando por algo horrível na sua vida, por uma situação que não dá para explicar, que talvez você está duvidando na sua fé por Jesus Cristo, essa conversa não é direcionada para você. Essa conversa não vai responder a todas as suas perguntas. Se você tem um amigo, talvez, que está passando por dificuldades, por situações ruins na sua vida, essa mensagem também não é para ele. Não é algo que você deve dar para ele escutar depois. Se você está nessa situação, ou sabe de alguém que está nessa situação, eu quero recomendar um livro para você. Esse livro se chama O Sofrimento e a Soberania de Deus, de John Piper e Justin Taylor. Esse livro traz uma perspectiva de vários autores sobre o sofrimento em diversas situações. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, de sofrimento, de dor, e como Deus pode ser soberano nessas situações, então esse é um ótimo livro para você se aprofundar mais nessa área. A conversa hoje é para vocês que encontram pessoas que têm uma frase preparada já. Para vocês que veem essa pergunta na sua conversa e eles querem saber de você o que você acha. Eu não acredito, porque tem tanta coisa ruim nesse mundo, talvez alguém fale sobre Deus. Com tudo que está acontecendo no Brasil, eu não acredito em Deus mais. Eu frequentava a igreja, mas depois de visitar vários lugares que existia pobreza, fome, tudo isso, eu não acredito mais em Deus. A conversa hoje é como você lida com pessoas assim. Como você pode responder, talvez, ou ter uma conversa mais profunda com essas pessoas. Vocês, discípulos de Jesus, quero que vocês estejam preparados a lidar com isso. Com pessoas que talvez criam essa defesa automática contra Deus por causa do mal no mundo. Tem pessoas que não querem saber de nada de Deus, porque algo aconteceu anos e anos atrás, que nunca conseguiram tratar na sua vida. Ou talvez pessoas que usam essa desculpa porque não querem entender esse assunto de Deus. Porque existe muito isso, as pessoas usam essa desculpa só para não tratar de Deus, não ter que lidar com Deus. É mais fácil falar algo assim para não ter que lidar com isso. É o pensamento deles. Mas, gente, é importantíssimo se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que estar preparados para responder isso, para conversar sobre isso. Não para discutir, não queremos isso, não para brigar, mas para conversar com essas pessoas. Porque eles querem saber o que nós pensamos sobre esse assunto. Eles querem saber que nós já pensamos sobre isso, que já lidamos com isso na nossa vida. Mas, gente, sofrimento e dor não é motivo para negar Deus. Não é motivo para a gente negar Deus quando nós passamos por sofrimento e dor. Quero dar duas respostas para você. Vou deixar bem simples para você hoje. Não que você vai jogar na cara da pessoa, o pastor me falou para falar isso para você, então eu vou falar para vocês. Não é isso, tá? Mas duas respostas que talvez ajudem você a levar essa conversa um pouco mais a fundo. E para mostrar que você realmente pensou sobre isso, já lidou com isso, já lutou com isso na sua vida. A primeira é bem simples. A segunda é um pouco mais interessante, mas vai demorar um pouco mais tempo para a gente
conversar. Então vamos na primeira rapidinho para vocês poderem responder. Primeira resposta, alguém pergunta: se Deus é tão bom, por que existe tanto mal nesse mundo? Você pode falar. Você já leu alguma coisa sobre isso? Só. Você já leu alguma coisa sobre isso? Eu não acredito em Deus mais porque tem tanta dor, tanto sofrimento que estou passando na minha vida. Eu entendo isso, mas você se aprofundou, mas já leu alguma coisa sobre esse assunto? Não precisa falar mais nada. O que isso mostra? Por que isso é uma boa resposta? Essa resposta diz: você não é a primeira pessoa a pensar isso ou a perguntar isso. Existem livros que falam e explicam totalmente sobre esses assuntos. Livros inteiros dedicados a só essa pergunta. Então, se você realmente quer saber mais esse assunto e como passar por cima dessa desculpa, você pode ler sobre isso. Talvez você só precisa fazer a pergunta. Talvez eles vão pedir uma dica para você, daí você entra na conversa mais ainda. Dá esse livro de dica para eles. Fala, vamos ler isso junto e conversar sobre isso. Você já leu alguma coisa sobre isso já? Gente, esse assunto é tão grande que desde o Antigo Testamento cada geração tem escrito sobre dor e sofrimento. Será que tem livros escritos sobre isso? Tem. Mas muitas vezes nós gostamos mais dessa desculpa para não ter que se aprofundar mais no assunto. E deixamos nisso. Só faz a pergunta: você já leu alguma coisa sobre isso? Essa é mais simples. Fácil, né? Rápido. Nossa, se os dois são tão breves assim, o nosso tempo junto vai acabar rapidinho hoje à noite. Então, vocês estão animados já. Mas a segunda é mais demorada, tá? Pode ficar tranquilo. A segunda resposta: se você pudesse, você tiraria tudo que é mal no mundo nesse instante. Se Deus é tão bom, por que existe tanto mal nesse mundo? Resposta que você dá, pergunta que você dá para Ele: se você pudesse, você tiraria tudo que é mal no mundo nesse instante? Se você tivesse um botão, aqueles botões de filme, né? Que os caras vão destruir o mundo, aquele botão vermelho bem grande, que não dá para negar. Se você pudesse apertar o botão e acabar com todo o mal desse mundo, você apertaria? A gente chega lá daqui a pouco. Se você pudesse apertar esse botão, você apertaria? Acabar com tudo ou com o mal do mundo? O mal no mundo. Mas antes de você responder, deixa eu te perguntar algo. Você já fez alguma coisa mal na sua vida? Outra pergunta. Antes de perguntar, seus filhos já fizeram alguma coisa mal nas suas filhas? Seus pais já fizeram algo mal na vida deles? O que aconteceria se alguém apertasse esse botão e seu pai e sua mãe desaparecessem? Não estaríamos aqui conversando sobre isso hoje à noite. A única maneira de Deus remover nossa maior queixa contra Ele é remover todos os queixadores. Deus, como você pode permitir coisas más acontecer? Deus, por que você permite isso? Por que você permite aquilo? A única maneira
de resolver essa questão é remover, acabar, apagar os fechadores. Se você pudesse apertar o botão, tiraria todo o mal do mundo, você apertaria? É uma pergunta válida para nós hoje em dia. E talvez acabe a conversa nesse instante com aquela pessoa. Mas se a conversa continuar, você precisa saber isso como seguidor de Cristo. Se você tem uma boa razão para não acabar com tudo que é mal, é possível que Deus tenha uma boa razão também? Você quase aperta aquele botão e de repente você lembra do que você fez hoje de manhã. Você quase aperta aquele botão e eu lembro da Megan e do Adam em casa. Eu quase aperto aquele botão e eu lembro de todos vocês que eu conheço. Se você hesitar em apertar o botão para acabar com tudo que é mal, será que é possível que Deus tenha uma razão também de não acabar com todos nós? Discípulos acreditam que Deus tem uma razão e motivo para não acabar com todo mal. Cristãos acreditam que você e eu somos a razão. Nós todos, Lagoa Santa inteira, somos a razão. A razão Deus não acaba com todo o mal no mundo é a mesma razão pela qual eu conheço na minha vida. E teria que acabar comigo mesmo. Nós encontramos algo na Bíblia que cristãos sempre têm acreditado. Eles acreditam que Deus é paciente com o mal. Ele fica com o coração partido. Da mesma forma que nós ficamos com o coração partido. Ele fica doente com o mal do mundo. Da mesma forma que nós ficamos doentes com o mal que existe nesse mundo. Mas tem uma razão porque Ele espera tanto. Da mesma forma que nós esperamos em apertar esse botão, a razão é você. Sou eu. Pedro, que conhecia Jesus, andava com Jesus, comia com Jesus, disse que temos que estar preparados para dar uma resposta. Ele também escreveu em 2 Pedro 3,9: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente. Em outras palavras, as coisas que você quer, que você gostaria de ver acontecer nesse mundo, Deus gostaria de ver também. As coisas que frustra Deus, o que nos frustra Deus também. Você não está apontando para o mal que Deus não conhece ainda. Não é que você vê alguma coisa mal que está acontecendo e fala: Deus, você está vendo isso? É claro que Ele está vendo isso. É claro que Ele vê isso antes de nós. Deus sabe, Deus sente. E sente a nossa dor também. Mas a razão por que Ele não faz algo é porque Ele é paciente. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento. Escuta, eu sei que tem muito mal no mundo, e isso não é justo.
Mas será que é possível que Deus não acaba com o mundo? O mal no mundo por uma razão? E essa razão é você e eu? Isso tudo que estamos falando nos mostra um grau de hipocrisia quando falamos sobre queixar do mal no mundo. Para todos, eu, você, todos nós, cristãos, não cristãos, todas as religiões, tem um pouco de hipocrisia quando queixamos do mal no mundo. O jeito mais fácil de ver essa hipocrisia é isso. Quando você tem um problema, eu oro por você. Mas quando eu tenho um problema, eu duvido da existência de Deus. Você está vendo a hipocrisia? Quando você tem um problema, eu oro por você. Mas quando eu passo por um problema, eu duvido que Deus me ama, que Deus é bom. A única vez que eu duvido da existência de Deus em frente ao problema de outros é quando os outros são pessoas que eu amo, que são perto de mim. Daí eu duvido, às vezes, do amor e da existência de Deus. O que é isso? Aí que está a hipocrisia em tudo isso. Se algo mal acontece com vocês, que eu não tenho grande afinidade, a gente manda falar: que coisa, hein? Eu sinto muito. Vamos orar por você um pouco? Isso não mexe com a base da minha fé. Mas se alguma coisa acontecer com o meu irmão, com minha irmã, com meu pai, minha mãe, a gente cai nos nossos joelhos e grita: Deus, como você pode fazer isso comigo? O que é isso? Não é estranho isso? É a mesma coisa de eu querer acabar com todo o mal que me afeta, mas se afeta você, eu falo: que pena, sinto muito por sua situação, vou mandar uma mensagem no WhatsApp para você sentir melhor. É isso que nós fazemos muitas vezes na nossa vida, como cristãos, como discípulos de Jesus. Então, significa isso, mais ou menos. É isso que nós todos queremos. Uma lata de justiça. Todos nós queremos essa lata de justiça. E onde nós vemos a injustiça? Tem um menino sendo maltratado. Tem os caras sonegando imposto. Forte. Não entendemos. E tudo que a gente vê que é injustiça, a gente dá um spray nele. Querendo acabar com a injustiça, com a justiça que nós temos nas nossas mãos. Aonde eu ver, eu vou espirrar. Não vou espirrar muito em vocês aqui. Todos do PT, todos do PMDB, não vou fazer mais spray desse lado aqui, tá? Mas nós todos queremos segurar na nossa mão uma lata de justiça. Mas também nós queremos outra lata. Sabe qual lata que é? Uma lata contra o mal. Tudo que é mal a gente quer dar um. Tudo que a gente vê que está mal nesse mundo,
São dois cheiros diferentes também. Então vai dar uma mistura legal. Quem estiver envolvido em tráfico de sexo, de drogas, queremos dar um spray contra o mal. Guerra, criminalidade. O que a gente pensar que é mal, nós queremos acabar com ela, com esse spray. Mas a chave disso tudo é que eu quero segurar essas duas latas na mão. Eu quero. Eu não quero que você segura essas latas de justiça e contra o mal, mas eu quero segurar. Sabe por que eu não quero que você segura essa lata de justiça e contra o mal? Porque você talvez vai achar alguma coisa em mim que você vai me passar uns presinhos. Não é isso? E nem vamos conversar se Deus tem essas latas na mão. Se Deus tem essas latas na mão, então estamos fritos. Vamos só dar um brinde rapidinho aqui. Se você já fez alguma coisa hoje injusta, pode levantar a mão. Alguma coisa injusta hoje? Alguns? Tá? Surpresinha para vocês. Aqui atrás. Tá, talvez um pouco mais fácil. Alguém fez alguma coisa mal hoje? Mal? Tem muito santo aqui nessa igreja, hein? Muito santo nessa igreja. Eu pensei que ia ter que trazer uns 5, 6 latas dessas, mas só 2 acho que tá bom demais aqui. Todo mundo querendo a lata. Mas não é isso que nós queremos, gente. Nós queremos segurar as latas de justiça e contra o mal na nossa mão. E não queremos que Deus segure essas latas. Porque se Deus segurar essas latas, tiver essas latas na mão, a gente não aguenta, não. Vocês veem um pouco a hipocrisia nisso também? Porque eu estou me colocando como Deus quando eu estou segurando nas latas. Eu que determino o que é justo, o que é bom e mal. Isso é universal. Não é só certas culturas. Em toda cultura isso existe. Isso aponta para 2 suposições. Primeira suposição: certas coisas não deveriam ser. Isso é quase uma suposição universal. Tem certas coisas que não deveriam ser. A razão pela qual você quer uma lata de justiça é porque tem certas coisas que não deveriam ser assim. A razão por que você quer uma lata de contra o mal, hate, como é que chama? Hate. Em inglês é ray, então bem diferente também. Você quer uma dessas latas para tratar das coisas que são más. Era essa ideia de como coisas deveriam ou não deveriam ser que mexeu com o autor chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, teólogo cristão, escritor. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, eu acho que a maioria deles conhece, de vocês conhecem ele. Também Cristianismo Puro e Simples. E isso levou C.S. Lewis de ser um ateu para um teísta. Não um cristão ainda, mas um teísta que acreditava que existia um Deus. O que o ajudou para passar do ceticismo até a existência de Deus
Foi essa ideia das coisas que deveriam e não deveriam ser. No livro Cristianismo Puro e Simples, ele explica que existia algo dentro dele que pensava que outras pessoas deveriam fazer certas coisas. Daí ele perguntou: da onde veio esse deveria em mim? Porque se eu inventei esse deveria, então eu não posso forçar a outra pessoa a fazer algo. Se eu inventei. Mas se eu não inventei deveria e não deveria, então alguém colocou esse deveria e não deveria dentro de mim. Entenderam a lógica? E parece que colocaram o mesmo deveria e não deveria em muitos aqui. E colocaram esse deveria e não deveria talvez até global. Se veio de outro lugar, então, da onde veio? Se não veio de outro lugar, e nós inventamos tudo isso, então, gente, nós não temos o direito de exigir que outra pessoa deveria ou não deveria fazer algo. É isso que isso quer dizer para nós hoje. Se a gente não acredita que isso vem de outra pessoa, que nós inventamos o deveria e não deveria, então não temos o direito de exigir deveria e não deveria para outra pessoa. Porque cada um é dono da verdade. E, gente, isso mexeu com ele ao ponto de entender que existia um Deus. Foi a injustiça no mundo, o pecado no mundo, o mal no mundo que levou C.S. Lewis a acreditar em Deus. Que existe um Deus criador, juiz moral no universo. Ele não estava pronto para dizer ainda que existia o Salvador, Jesus Cristo. Não chegou a esse ponto ainda. Mas levou ele a pensar, contemplar a ideia de que existe um Deus que nos mostra o que deveria e não deveria ser. Ele reconheceu esse sentimento de deveria e não deveria, que veio de alguém fora dele. O fato de você querer uma dessas latas na sua mão, da justiça, a lata contra o mal, mostra que você sabe que as coisas não deveriam ser assim. As coisas não estão certas. E você sabe que não foi você que inventou isso. Você sabe que isso não veio dentro de você, as coisas que deveria e não deveria ser. Olha o que ele escreveu. A intenção da discussão é mostrar que o outro está errado. Não haveria sentido em demonstrá-lo se você e ele não tivessem algum tipo de consenso sobre o que é certo e o que é errado. Cada vez que nós discutimos hoje em dia, estamos apelando a um padrão, a um consenso do que é certo e o que é errado. Você deveria fazer isso. Você tem que fazer isso. As leis obrigam que você faz isso. Cada vez que discutimos, estamos reconhecendo esse padrão, esse consenso geral que nós temos. De onde veio isso? Ele continua. Suponhamos que você ouça o grito de socorro de um homem em perigo. Provavelmente sentirá dois desejos: o de prestar socorro, que se deve ao instinto gregário. Você escuta alguém gritando e naturalmente você quer fazer o quê? Ajudar, acolher, correr para socorrer. E outro sentimento, o de fugir do perigo, que se deve ao instinto de autopreservação.
Um homem ou mulher grita e algo dentro de você fala que você deve ajudar, mas outra pessoa dentro de você fala, corre por sua vida, porque você não deve se perder com isso. Mas você encontrará dentro de si, além desses dois impulsos, um terceiro elemento que lhe mandará seguir o impulso da ajuda e suprimir o impulso da fuga. Foi esse dilema que C.S. Lewis levou C.S. Lewis a reconhecer que mesmo que o mal dentro do mundo vai contra a existência de Deus, talvez o fato de eu reconhecer que as coisas não são como deveriam ser, é um argumento em prol de alguém que lhe dá uma lei moral. Se existe esse padrão, então existe alguém que dá esse padrão. Segunda suposição: o mundo está quebrado. Não só humanos, o mundo inteiro está quebrado. Terremotos, furacões, vulcões. O Equador tem um vulcão que está em erupção. Obrigado. Se gostaram. Mímica. Vulcão poderoso esse, né? Porque vai origem isso aí. Tufões, tsunamis, câncer, tumores. O mundo está quebrado. O comportamento humano está quebrado. A gente vai muito além do que isso até. E todos nós reconhecemos isso. Por isso que nós gostaríamos de ter uma lata de justiça. Porque não é justo que pessoas inocentes sofrem. Não é certo que pessoas morrem em terremotos ou vulcões. Algo dentro de nós diz, não deveria ser assim. Algo está errado com o mundo. Algo está errado comigo. Ao mesmo tempo que eu fico feliz que tem alguém que impõe as leis desse mundo, se eu fizer alguma coisa errada, eu estou correndo dele. Está quebrado isso. Mas você precisa saber isso se você é um discípulo de Jesus. E se você não é, pense sobre isso também. O mundo está quebrado. Nosso desejo de justiça e algo contra o mal é evidência que o mundo está quebrado. Mas cristãos sempre têm acreditado, desde o tempo de Jesus, que nosso mundo atual não é a versão final desse mundo. Isso não é a versão final do diretor. Ele não completou ainda. Cristãos aprenderam através das palavras de Jesus, que falavam sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Paulo escrevia sobre isso também. Pedro escrevia sobre isso. Apocalipse fala sobre isso. Sempre somos lembrados que essa versão do mundo não é a final. O mundo não começou assim. Mas o mundo ficou desse jeito quando Deus entregou o mundo para o homem. E nos deu a livre escolha, o livre arbítrio, a fazer o que nós queremos fazer. Não estamos na versão original desse mundo, mas também isso não é a versão final que Deus quer. Nós acreditamos que o mundo atual é o melhor caminho para o melhor mundo possível. O mundo atual, com todos os problemas, com toda a disfunção, todas as coisas que queremos mudar, é o caminho que Deus nos deu para traçar. O melhor caminho para o melhor mundo possível.
até podemos falar que é um caminho necessário para nós, para o melhor mundo possível. Sabe o que é o melhor mundo possível? O melhor mundo possível é um mundo onde homens e mulheres são livres para pecar, mas livremente escolham não pecar. Como no Jardim do Éden, onde existe o conhecimento do bem e do mal, e as consequências de escolher. Onde podemos amar, onde podemos adorar, onde podemos servir, onde podemos fazer as coisas que fazem um mundo melhor de livre escolha. Mas onde também temos o poder de dizer não a qualquer coisa que possa minar a dignidade de outra pessoa, dizer não à tentação, dizer não a qualquer coisa que me elevar acima de outra pessoa, dizer não às coisas que criam tanto caos nas nossas cidades, no nosso país e no nosso mundo. O melhor mundo, Jesus apontou para ele. O Novo Testamento apontou para ele. O melhor mundo possível, onde existe o conhecimento do bem e do mal, mas a humanidade tem a liberdade de escolher e escolhe não entrar em comportamento autodestrutivo. Gente, esse é o melhor mundo possível para nós. Quando estava preparando para fazer essa conversa com vocês ontem, a Megan está aventurando, para vocês que não conhecem, minha filha de 1 ano, está se aventurando em todo lugar na casa. E como eu sou um homem bem frio, não sinto muito calor, não tem nenhum ventilador em casa, né? Muito ventilador em casa. E a Megan, querendo explorar um pouco, sempre vai lá perto dos ventiladores e ela fica próximo e eu vejo nos olhos dela, ela fica olhando o ventilador, rodando, olha para mim, olha de volta para o ventilador, olha para mim, olha de volta para o ventilador. Devagarzinho ela vai chegando mais perto com o dedo construído. Não sei porque que hoje não deu para colocar a tampa aqui, então tem um aberto aqui. Não sei que ninguém vai tocar aqui, né? Não sei problema. Mas parece constante que eu estou falando para a Beck, não toque o ventilador, não toque o ventilador. E ela sempre está querendo tocar o ventilador. Se ela tocar uma vez, colocar o dedo lá, no ventilador, você acha que eu vou ter que reprimir ela? Eu vou ter que disciplinar ela em cima do que ela já sofreu? Por quê? Porque ela sabe as consequências de tocar no ventilador. Quando eu era criança, na casa dos meus avós, eu corria muito. Não sei que não parece, mas corria muito na fazenda. E tinha os barrancos que eu gostava de pular para baixo para ver quanta distância. Eu era o mais velho dos netos, então tinha que pular mais longe, né? Eu pegava um pedaço de pau, acho que bem grande, 10, 11 anos. Eu fui correndo com esse pedaço de pau, caí no chão, e o pedaço de pau bateu na barriga aqui. Você acha que eu voltei para aquele barranco de novo para tentar de novo com o pau? Porque quando a gente reconhece as consequências, a gente para de fazer aquela coisa. Normalmente. Então imagine um mundo onde seres humanos conheciam as consequências e dor e sofrimento associados com o pecado. Imagine um mundo que é dado de novo para a raça humana. E essa vez tem o conhecimento do bem e do mal. Dessa vez você tem as experiências das consequências do bem e do mal. E você tem que ser cuidadoso com ele essa vez. Esse é o melhor mundo possível, onde nós temos a escolha de escolher o mal ou o bem, e escolhemos o bem.
e não fazer o mal. Cristãos sempre têm acreditado que nosso mundo atual não é a versão final, mas é o melhor caminho possível para o melhor mundo possível. Talvez você nunca ouviu dessa forma. Paulo escreve dessa forma em Romanos 8, 18 a 28, 21. Ele fala: considero que os nossos sofrimentos atuais. Paulo conhecia sofrimento, gente. Ele conhecia bem o sofrimento, a dor. E não é interessante que as pessoas que trouxeram essa mensagem para nós sabiam o que é sofrimento? Não são pessoas que estão pregando e falando sem saber nada sobre sofrimento e dor. Eles passavam por sofrimento e dor. Eles sabiam o que era e não duvidavam da existência de Deus. Até Jesus veio e passou por sofrimento e dor. E constantemente ele estava em contato com Deus, o Pai. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Futuro. A natureza criada aguarda com grande expectativa. No futuro de novo, toda a criação aguarda com grande expectativa. Não somente os seres humanos, esse mundo todo aguarda com grande expectativa. Toda a criação sabe que não deveria ser assim. Não foi desenhado assim. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Algo vai acontecer, gente. Algo vai ser diferente no futuro. Esse não é a versão final desse mundo. Não é onde vai terminar a nossa história. Pois ela, a criação, falando sobre ela, a criação foi submetida à futilidade. Quando o homem pecou, tudo debaixo do céu sofreu com a consequência desse pecado. Não era justo, mas era verdade. Vocês entendem isso? Alguns de vocês sofreram nas mãos dos seus pais, decisões dos seus pais. E não é justo isso, mas é verdade ainda. Alguns de vocês são mais propensos a certas doenças na sua vida, por causa da sua família. Também não é justo isso, mas não para de ser verdade em nossas vidas. Da mesma forma, cristãos sempre acreditaram que quando o homem tomou conta desse mundo, quando nós pecamos, quando o pecado entrou no mundo todo. Não é justo, mas é verdade. É por isso que nós sabemos que esse mundo está quebrado. Gente, tem um vestígio de Deus dentro de cada um de nós. O que deveria e não deveria ser ainda está intacto dentro de nós. A presença de Deus habita em cada ser humano dessa forma. Sabemos que algo está errado, que não deveria ser assim. Sabemos que deveria ser melhor. Sabemos que tem outro caminho. Sabemos que algo maior do que latas vai acontecer para resolver. Vai ter que acontecer para resolver. Paulo nos fala que toda a criação sente isso e sabe disso. Não pela sua própria escolha, ele continua, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, aquele que deu esse mundo à humanidade cuidar, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Acho que não preciso falar isso. Todos nós estamos em decadência. Talvez alguns mais rápido que outros.
mas todos nós estamos em decadência. Esse prédio está em decadência. Esse mundo, essas árvores lá fora estão em decadência. Tudo está em decadência. Sabe qual é a consequência que causou isso? O pecado. Jogou tudo em decadência. E ele continua. Libertado da escravidão da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Agora, eu quero que vocês saibam que isso não é uma resposta que responde ao nosso lado emocional. Não ajuda muito com a dor, o sofrimento que nós sentimos. Não faz você esquecer tudo que você está passando hoje. Ou que você vai ficar de boa com aquele câncer. Ou você vai ficar de boa com o sofrimento de crianças na rua. Essa resposta não responde esse lado emocional. Porque não existe uma resposta que vai deixar você sentir bem emocionalmente. Sabe por quê? Porque ainda existe um pouquinho de Deus em nós, que nos deixa ficar insatisfeito com as coisas ao nosso redor, que dá aquela dor no coração quando a gente vê alguém passando por dificuldade. Isso tudo mostra um Deus que tem esse mesmo sentimento, essa mesma dor pelas coisas que vocês estão vendo. Já contei várias vezes para vocês sobre nossa experiência no abrigo com as crianças lá nos Estados Unidos. Eram momentos de muita alegria, mas ao mesmo tempo momentos de muita tristeza. Tristeza porque cada criança que entrava, ou cada criança que nós conhecemos, eram histórias de abuso, negligência, falta de cuidado e principalmente falta de amor. Cada criança que entrava, nós tínhamos que pegar a pasta daquela criança e ler tudo o que aconteceu com aquela criança. Todas as coisas horríveis que você nem imagina que crianças tinham que passar. Uma pasta com coisas que não deveriam ser assim. No grupo de crianças nós tínhamos um menino de 6 anos que levava os seus irmãos de 3 e 5 anos para a escola junto com ele na rua. Outro menino que viu seu pai matar sua mãe. Outro que foi abandonado com 4 anos no abrigo e só conheceu o abrigo como o lar dele. Outro menino que estava tomando antidepressivos aos 17 anos e ameaçava toda noite a cometer suicídio. Nós vimos tudo isso e cada dia ficamos de cara com situações que não deveriam ser assim. Algo dentro de nós mostrava isso para nós. Deus mostrava isso para nós. Mas a alegria que nós sentimos era quando nós vimos meninos e meninas correndo, brincando, rindo. Porque é assim que deveria ser para meninos e meninas da cidade. Ver a alegria que talvez muitos de nós não consideramos como privilégio. Com os poucos que nós abrigamos, ainda existem milhões e milhões nesse mundo que
passe por isso. Que ainda vive nesse lado do não deveria ser assim. Mas a boa notícia, gente, em tudo isso, essa não é a versão final da história. Isso tudo acaba quando Jesus finalmente volta para reinar aqui nessa terra. Um dos últimos versículos da Bíblia, Apocalipse 22:20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, veio em breve. E o autor escreve: amém. Vem, Senhor Jesus. Vem. As perguntas que nós recebemos hoje em dia são difíceis, mas nós temos que ter certeza que confiamos em Deus, que nos ama tanto que não acaba conosco, não acaba com esse mundo por causa de mim, por causa de você. Ele é paciente conosco, gente. Ele quer mais do que qualquer outra coisa que chegamos a esse melhor mundo possível, onde temos a escolha e escolhemos fazer o que é certo. Mas até então, nós temos que fazer isso como nossa oração. Vem, Senhor Jesus. Vem. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado que cada um aqui hoje à noite, cada um nesse mundo é a razão principal do Senhor ainda estar preservando esse mundo. Porque o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E mesmo aquela pessoa pior que nós conhecemos, aquela pessoa dos piores que nós podemos imaginar, o Senhor é até paciente com essas pessoas. E que bom por isso, Pai. Porque senão, nós não estaríamos aqui hoje. E nós te louvamos por isso, pelo teu amor, pela tua paciência com cada um de nós. Esteja com cada um de nós para estarmos preparados a falar por que nós seguimos Jesus, pela esperança que nós temos no Senhor, pela esperança que nós temos que o Senhor morreu por cada um de nós e ressuscitou dos mortos. Mas não acreditamos isso porque a Bíblia diz assim. Acreditamos porque temos testemunhos confiáveis que estavam com o Senhor. Que nós sejamos luz nesse mundo de sofrimento e dor. Que sejamos misericórdia e graça na vida de pessoas que precisam mais de qualquer outra coisa. E ao mesmo tempo, Pai, nós clamamos ao Senhor como oração: vem, Senhor Jesus, vem. Que nós queremos fazer parte dessa versão final, desse mundo melhor que o Senhor tem para nós no futuro. Em nome de Jesus.